Fala comigo, meu consagrado! Que saudade de vocês, moçada! Na aulinha passada, trabalhamos a definição das bases e as principais classificações. Na aulinha de hoje, iremos trabalhar a nomenclatura das bases e vamos fazer bastante exercício, moçada. Pode crer? Tamo junto, hein? Aluninhos, vamos falar um pouquinho a respeito da nomenclatura das bases de arrênios. Lembrando que, para ser uma base de arrênios, eu tenho que ter um composto inorgânico e esse composto, necessariamente, ele termina com hidroxila, que seria o OH- em meio aquoso. Combinado? Essa nomenclatura, aluninhos, ela é extremamente simples. Eu vou pensar assim, ó, hidróxido de e o nome do metal que está aqui. Beleza? Se esse metal ele tiver uma carga variável, eu tenho que identificar essa carga em algarismo romano entre parênteses. Essa dica será importante para as bases, para os sais, será importante na química de maneira geral. Então, isso aqui tem que gravar, ok? Então, nós iremos pensar assim, sempre quando eu me refiro ao grupo 1, a carga é fixa e a carga é 1+. Do grupo 1, você tem que lembrar o lítio, o sódio e o potássio. Combinado? Do grupo 2, a carga é 2+. Do grupo 2, quem que você tem que lembrar? Principalmente o magnésio, o cálcio e o estrôncio. São os três principais, pessoal. Cálcio, magnésio e estrôncio. Aí depois que você lembrou que o grupo 1 é +1, o grupo 2 é +2, você não pode esquecer do alumínio, do zinco, da prata, do íon amônio, que isso aqui é uma base diferente. É a única base que existe que esse NH4+, isso não é um metal, é o que a gente chama de base diferente. E você teria que lembrar também do cádmio, mesmo sabendo que ele aparece com uma frequência menor. Então, bora lá, meninos. Eu vou pensar assim, ó, AlOH3. Identificou o metal? Esse metal é o alumínio. O alumínio é carga fixa. Então, eu já posso escrever direto, hidróxido de alumínio. Beleza? NaOH. Você identifica o metal. Esse metal é o sódio. Ele está no grupo 1. A carga dele já é fixa. Então, eu posso escrever assim, ó. Hidróxido de sódio. Sim ou não? Próximo exemplo, MgOH2. Identifica o metal, grupo 2, carga fixa. Então, isso aqui seria hidróxido de magnésio. Olha o próximo exemplo, PbOH2. Você identifica um metal, você observa que esse metal ele não faz parte das cargas fixas. Então, eu posso pensar assim, ó. Se eu coloco essa base em meio aquoso, isso aqui vai ficar assim, ó. Pb, 2+, e OH-. Sim ou não? Sendo assim,
eu consigo perceber que a carga desse chumbo é 2+. Então, como que ficaria essa nomenclatura? Vai ficar assim, ó, hidróxido de chumbo 2, algarismo romano, entre parênteses. Beleza? A mesma situação vai acontecer com o último exemplo, FeOH3. Você observa que esse ferro ele não faz parte das cargas fixas. Essa base em meio aquoso iria ficar Fe3+ e OH-. Você identifica a carga do ferro. Então, isso ficaria assim, ó, hidróxido de ferro 3. Sim ou não, meninos? Simples demais, né? Agora me ajuda, pessoal. Tem uma outra situação que aparece mais ou menos assim. É uma nomenclatura antiga, não necessariamente você tem que gravar essa nomenclatura antiga. O teacher vai passar para vocês, que pode ser que vocês façam algum exercício e apareça essa nomenclatura antiga. Então, é importante saber, ok? Eu vou pensar assim, ó, eu vou pensar no cobre e no ferro. O cobre ele pode ser Cu+ e Cu2+. Sempre quando eu me refiro ao menor NOx, a terminação é oso. E o maior NOx, a terminação é ico. A mesma coisa vale para o ferro. Terminação oso, terminação ico. Então, agora eu vou citar 2 exemplos. Eu vou colocar aqui, ó, QOH2, e eu vou colocar também, meninas, FeOH2. Então, como que ficaria a nomenclatura dessas 2 bases? Eu posso pensar assim, ó, menor NOx, que é o caso do ferro. O menor NOx, 2+, termina com oso. Então, isso aqui poderia ser o hidróxido ferroso. Ok? Eu poderia representá-lo como hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. Volto a frisar que essa nomenclatura ela aparece muito pouco. O outro exemplo agora é o do cobre. Eu vou pensar no QOH2, eu estou usando o maior NOx. Então, isso aqui seria o hidróxido cúprico. Por quê? Porque eu estou pensando no maior NOx. Ou eu poderia representá-lo como hidróxido de cobre 2. Essa foi a dica do teacher na primeira parte da aula. Seres das Trevas, página 317, número 1. Ele pede a nomenclatura desses 6 exemplos. No primeiro exemplo, ele cita NaOH. A dica do teacher é: identifica um metal. Carga fixa? Carga fixa. Então, eu não preciso identificar o NOx. O nome disso seria o hidróxido de sódio. Beleza? KOH identifica o metal. O potássio está no grupo 1, carga fixa. Hidróxido de potássio. Próximo. MgOH2. O Mg, grupo 2, carga fixa, hidróxido de magnésio. CaOH2, o cálcio também é carga fixa, hidróxido de cálcio. Lembrando que até agora todos foram cargas fixas. AlOH3 também é carga fixa o alumínio. O alumínio está aqui, carga fixa 3+,
Então, é o hidróxido de alumínio. E o último exemplo, pessoal, é a base diferente, NH4OH. É a única base que não sofre dissociação. Ela sofre ionização porque ela possui ligação covalente. Então, me ajuda. Isso aqui também é carga fixa, é o hidróxido de amônio. Belezeira, meninos, meninas? Bora para o exercício 2. O exercício 2 também é um exercício de nomenclatura. Poucos minutos atrás, eu pedi para você gravar essas duas situações. Q+ e Q2+, Fe2+ e Fe3+. Lembrando que a maior carga, a terminação é ICO, a menor carga, a terminação é OSO. Então, lindos, lindas, no exercício de número 1, ele fala hidróxido cuproso. Se ele fala cuproso, terminou em oso, ele está pensando na menor carga, que é Q+. Sempre quando eu me refiro a hidróxido, eu tenho certeza que isso aqui é OH-. Da mesma forma que o ácido vai ser sempre H+. Agora, cruza as cargas. Tchansky, Tchansky, QOH. Beleza? Hidróxido cúprico, Cu2+, OH-. Quando cruza essas carguinhas, QOH2. Hidróxido de zinco, lindos, lindas. O zinco, ele é carga fixa, ele é 2+. Então, isso aqui é 2+ e OH-. Cruza essas cargas, ZnOH2. Belezinha, meninos, meninas? Hidróxido de ouro 3. Hidróxido de ouro 3, ele está falando que a carga do ouro é 3+. O ouro a gente representa com AU 3+, com OH-, cruza as cargas, AU, OH3. Hidróxido de prata. A prata também é carga fixa. A prata é o Ag+, o hidróxido é o OH-. Quando a gente cruza essas cargas, AgOH. Hidróxido de ferro 2, ou hidróxido ferroso. Eu vou pensar no Fe2+, OH-, cruzou as cargas, FeOH2. Aluninhos, continuando o exercício de número 2, hidróxido de crômio 3. O crômio é o Cr3+, o hidróxido é o OH-. Cruzando essas carguinhas, CrOH3. O próximo seria hidróxido de chumbo 4. Ele já está falando que o chumbo ele é 4, então é 4+, é o Pb 4+, com OH-. Quando a gente cruza essas cargas, PbOH4. Hidróxido de bário, lembrando que é difícil aparecer exemplos com esse cara, com bário. O bário está aqui, aluninhos, grupo 2. O bário se encontra no grupo 2, então a carga é fixa, é Ba2+, com OH-, BaOH2. E o último exemplo desse número 2 é o hidróxido de lítio. O lítio é carga fixa, se encontra no grupo 1. Quando a gente cruza essas cargas, LiOH. Combinado, meninos? No exercício 3, o jovem fala assim: em relação às propriedades das bases, assinale a alternativa correta.
O hidróxido de alumínio, AlOH3, ele cita, é uma base fraca, sim, porém muito solúvel. Lindos, lindas, toda base fraca, ela é insolúvel em água. A única exceção é a base diferente, NH4OH. É uma base fraca, porém solúvel. B. O hidróxido de cálcio, CaOH2, é uma monobase. Observa a presença de duas hidroxilas. Então, isso aqui é uma dibase. Beleza? C. O hidróxido férrico, maior NOx, FeOH3, possui a fórmula molecular FeOH2. Ele colocou 2 ao invés de 3. Então, essa letra C também é falsa. D. O hidróxido de amônio, NH4OH, é uma base fraca, porém solúvel em água. Pode marcar a alternativa D, de deu tudo certo na minha vida, meninos, meninas. Sim ou não? Bem tranquilo, né, moçada? Você observa que essa parte das bases é bem de boa, bem tranquilo. No exercício 4, ele pede para escrever a reação de dissociação das bases. Então, moçada, a gente vai fazer basicamente o caminho inverso do exercício 2. Eu tenho essas bases, algo que eu não posso esquecer nunca é que a hidroxila, o OH, é sempre o OH-. Então, olha como que é simples. Que número que tem aqui? 3. Então, isso aqui vai ser Ni3+. Quando você põe essa base em meio aquoso, isso aqui fica Ni3+ e OH-. Agora, não pode esquecer de balancear, né, moçada? Eu tenho aqui um níquel, 3 hidroxilas, 3 hidroxilas. Olha o próximo exemplo, BaOH2, OH-. Que número que tem aqui? É o número 1, então é o Ba2+. Como que ficaria isso? Ba2+, OH-. Para balancear, acertou, acertou. E um 2 aqui, ó. Tudo bem? KOH é muito simples, o número que aparece aqui, você observa que nesse exemplo não tem parênteses, a gente sabe que esse número é 1. Então, isso aqui seria K+ e OH-, pronto. Inclusive, já se encontra até balanceada. Ok, lindos? Nesse último exemplo, da opção D, de deu tudo certo na minha vida, eu tenho aqui OH- e eu tenho Pb4+. Então, ficaria algo parecido com isso, ó. Pb4+, com OH-. Você observa que, para balancear, é colocar um 4 no OH- e matou a pau, moçada. Belezinha? No último exercício, ele fala assim, supondo-se que um circuito elétrico composto por uma lâmpada incandescente seja conectado a um líquido contido em um recipiente. Qual dos compostos líquidos seria capaz de fazer a lâmpada acender? Ele está pensando nesse exercício 5 na condução de corrente elétrica. Para conduzir corrente elétrica, meninos, nós já vimos que tanto o ácido quanto a base, eles conduzem corrente elétrica. Então, na opção A, ele cita aí óleo vegetal, isso não vai conduzir corrente elétrica, não ocorre formação de cargas.
A água destilada não conduz corrente elétrica. Solução aquosa de sacarose, água mais açúcar, não conduz corrente elétrica. Agora, a alternativa D, de deu tudo certo na minha vida, ele vai citar leite de magnésia. Se você põe essa base em meio aquoso, evidentemente, ocorre a formação de cargas, ou seja, isso aqui conduz corrente elétrica. Pode marcar a opção D de deu tudo certo na minha vida, meninos, meninas. Então é isso, moçada. A aulinha de hoje falamos sobre nomenclatura das bases, fazendo bastante exercício, moçada. Saudade de todos, fiquem em casa, fiquem bem, um abraço.